O maior fracasso da história da seleção brasileira completará 60 anos em 2010. A derrota para o Uruguai na final da Copa de 50. Mas no interior do Brasil, um time teria conseguido o que a seleção brasileira não fez. Vencer a equipe do Uruguai no mesmo ano da Copa. E melhor, em pleno Estádio Centenário em Montevidéu. Será que isso é lenda ou verdade? O estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul, guarda a história de um clube quase centenário. O Grêmio Esportivo Brasil, do terceiro lugar do Brasileiro de 85. Do trágico acidente rodoviário no início deste ano, que matou 3 pessoas. E de um feito histórico. Olha, pelo que eu sei, é verdade. Isso é verdade. Ganhamos 2-1, depois eles vieram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e aquela baita seleção brasileira perdeu. O único que ganhou deles foi nós aqui. Estes senhores diretores do clube garantem: o Brasil de Pelotas ganhou do Uruguai em 1950. Mas será que existem provas dessa vitória? Um time de uma pequena cidade brasileira teria mesmo derrotado o futuro campeão do mundo? Seu Clóvis lembra bem do dia 19 de março de 1950. Eu ouvi o jogo por uma rádio uruguaia. Todos os torcedores acompanharam na época e ficaram efetivamente muito satisfeitos com a vitória. 2 meses antes da final da Copa de 50, o Brasil de Pelotas realmente enfrentou o Uruguai em um amistoso em Montevidéu. E venceu pelo mesmo placar da decisão do Mundial, 2-1, gols de Mortosa e Darcy. O Brasil ele foi convidado pela Confederação Uruguaia para servir de sparring. Seria mais ou menos das últimas partidas que eles jogariam antes de enfrentar a Copa do Mundo. Nem senti a derrota do Brasil, porque o Brasil tinha ganho aqui. Quando o Uruguai foi campeão, na fronteira os brasileiros mostravam a fotografia do Brasil que tinha ganho da seleção. Em campo, pelo Uruguai, jogadores que viriam a derrotar a seleção brasileira no Maracanã. Entre eles, nosso maior carrasco, o atacante Gigia, autor do 2º gol uruguaio na final da Copa. A gente estava na escola, né, e aquilo era uma gozação. Nós ganhamos da seleção uruguaia. Depois, com todo aquele desastre de 16 de julho no Maracanã, ficou mais marcado ainda, que nós sempre dizíamos: não, a seleção brasileira perdeu para eles, mas nós não, nós ganhamos, nós vingamos a seleção brasileira. Vingança imortalizada na foto do time vencedor do Brasil, que há 60 anos não fracassou. Viu? Gostou? Você conhecia essa história? Imaginou que houve um Brasil que ganhou do Uruguai em 50? Continua então mandando sugestões Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Brasil, 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 as tuas cores são nosso sangue, a nossa raça. Brasil, 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 força e vontade, cheio de graça. Brasil, 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 nós este ano vamos vencer. Salve o Brasil, o campeão do bem-querer. Avante com todo o esquadrão, torcida do nosso campeão. Ele tem o seu passado de glória, tem o seu nome gravado na história.